A esquizofrenia, ela é uma doença do pensamento. A pessoa que tem esquizofrenia, e isso ela pode ter por uma origem genética, já se sabe várias relações, correlações de alterações genéticas com a possibilidade da pessoa desenvolver essa doença, e também por desencadeamento da doença ao longo da vida, fatores estressantes e assim por diante, e que a pessoa desenvolve alguns sintomas que a gente descreve como uma cisão, um rompimento do pensamento. A pessoa passa a ter algumas ideias que são o que a gente chama de pensamentos delirantes. A partir de uma ideia única, ele começa a construir uma história. O que é mais comum a gente ver? Pessoas que começam a se sentir perseguidas. Tá? Ela, por acaso, enxergou a porta de casa que ficou meio entreaberta, e aí a pessoa começa a pensar, a imaginar que alguém entrou dentro de casa e que alguém está lá para ameaçá-la. Muitas vezes a pessoa com esquizofrenia pode desenvolver um quadro de alucinações. Efetivamente, ela ouve vozes dentro da cabeça dela. Vozes que comandam, vozes que ameaçam. Vozes que muitas vezes dão ordem para que ela faça alguma coisa, ou faça algum mal, ou que faça algum mal para uma pessoa, ou mal para ela mesma. Tá? Então, delírios, alucinações, alterações de comportamento. Muitas vezes a pessoa com esquizofrenia, antes mesmo de apresentar esses sintomas, ela pode apresentar um retraimento. Ela começa a se isolar, apresentar um comportamento diferente do que é o comportamento dela normalmente. Muitas vezes assumir o que a gente chama de um comportamento bizarro, atitudes bizarras, se vestir de formas esquisitas, fora dos padrões, dos padrões da moda atual, começar a dizer coisas sem sentido, a fazer associações de ideias que não têm nada a ver umas com as outras. A esquizofrenia é uma doença grave, sim, mas hoje em dia, com o desenvolvimento da neurociência, os tratamentos são muito eficazes. Se antigamente a gente achava que o diagnóstico de esquizofrenia para uma pessoa era uma condenação a um futuro degradante, hoje em dia a gente sabe que não é mais assim. Existem medicamentos muito eficazes para controlar os sintomas e para devolver a normalidade da vida à pessoa. Além dos medicamentos, tratamentos que são associados, tratamentos terapêuticos, de convivência, de terapia ocupacional, de psicoterapia, são muito eficazes. Portanto, hoje em dia, a esquizofrenia não é aquilo que a gente imaginava, ouvia no passado. Não é um bicho de 7 cabeças. Se você quiser saber mais sobre isso, acesse o nosso site www.ongsaber.org.br.